Olá, tudo bom? Boa noite. Tô aqui para mais um vídeo do meu canal. E muita gente tem falado, brincadeira, algumas pessoas têm falado que eu esqueço de pedir, dá um like, e se inscreve e ativa sininho, essas coisas. Eu não tô muito preocupado com isso aí não, então não tô ligando tanto para views, likes, essas coisas. Não tenho pretensão nenhuma com esse canal, a não ser ajudar uma matéria, vamos dizer, adicional aos alunos. Mas se quiser curtir, se quiser compartilhar o vídeo, passar para amigos, eu agradeço. Legal. Quanto mais views, melhor. Porque às vezes tem pessoas que passam algum tipo de informação no YouTube que não é verdadeira, é baseada em achismo e baseada num monte de outras coisas e acaba não colaborando para se entender um pouco mais sobre arte cinematográfica. Muito bem, hoje, esse vídeo de hoje, ele vai ser sobre... Como a gente teve eleições agora, municipais, né? Eu pensei, por que não falar um pouco, dar algumas dicas de filme político, né? Então eu separei alguns aqui. Bom, o primeiro deles, eu gosto muito desse filme, eu comecei a ver cinema com política por causa desse filme, é esse aqui, ó. Oliver Stone, JFK, acho que tá pegando bem o reflexo da luz, né? JFK, a pergunta que não quer calar, esse subtítulo horroroso, né? Mas é um grande filme do Oliver Stone. Existem, acho que algumas versões. Essa aqui é a versão diretor, ela é um pouco mais dinâmica, mas ainda assim é um filme super longo, né? 3 horas e meia quase de filme. Mas é um grande filme, a montagem dele é aquela montagem típica do Oliver Stone dos anos 90, né? Que começa lá no The Doors, o ápice da droga dele. Enfim, cheirou, isso é fato, não vai negar. E esse filme também vai meio que catapultar para ele fazer uma espécie de trilogia, talvez. Eu não diria trilogia, mas enfim, tem 3 filmes que falam sobre questões presidenciais. Aqui no caso, o Kennedy, né, JFK, o assassinato do Kennedy. Aí ele vai ter um segundo filme chamado do Nixon e vai ter um terceiro filme do George W. Bush, o W. Tem uma brincadeira com a pronúncia do W, porque era a maneira errada como o George W. Bush falava a letra W. Ele falava errado muita coisa, né? Nessa trilogia é interessante como ele pinta esses painéis sobre os presidentes. O segundo filme que eu quero falar é esse aqui, ó. Todos os Homens do Presidente. Esse aqui é um clássico da nova Hollywood. Tem Dustin Hoffman e Robert Redford. Aliás, que praticamente o filme é dele, junto com Alan J. Pakula, tá? O diretor do filme. E super engajado, busca sempre estar informado de questões políticas, sociais e tudo mais. Não à toa ele vai estar no episódio, vamos dizer, mais político da saga do Capitão América no cinema, que é o Soldado Invernal, que fala sobre corrupção nos poderes, a queda de uma força política e bélica para o surgimento de uma outra. Ele vai topar esse tipo de trabalho porque tem a ver com a visão de mundo dele. E aqui o Alan J. Pakula também é um grande diretor, né? E nesse filme ele está no ápice, uma obra-prima assim da nova Hollywood. Um grande filme sobre investigação, jornalismo investigativo, falando do escândalo de Watergate, do Nixon. Falar em Nixon, Robert Altman tem um monólogo chamado Honra Secreta. Vale a pena ver. Não tem como falar de política no cinema sem falar de Costa Gavras. Costa Gavras, ele tem esse filme aqui, Confissão, lançado pela Lume, assim como o Muito Mais Que um Crime. Esses filmes vai falar de tortura, vai falar de revolução, vai falar de luta contra ditaduras e tudo mais, né? Pra quem aí fica negando que não existiu ditadura, assiste esses filmes, vocês vão ver. Principalmente o Confissão. Confissão eu acho é o meu favorito dele, junto com o Desaparecido, né? Desaparecido, que vai falar sobre o filho do Jack Lemmon aqui, e aqui também tem a Cissy Spacek, que fazem o filho some, e aí eles vão atrás, na época do Pinochet, e o filho desaparece lá, porque estava, enfim, trabalhando, falando contra Pinochet, e acabou sumindo, torturado e tudo mais. E aí os pais vão em busca dele. Né? Ele tem esse aqui, Estado de Sítio também, um grande filme. O Costa Gavras só tem grandes filmes, né? E o Z também, que é bem interessante de ver. A filmografia do Costa Gavras é interessante de ver. Andrzej Wajda, a gente fala Vajda, mas o nome dele se pronuncia Wajda, né? E é um grande diretor, Cinzas de Diamantes, Terra Prometida, Homem de Mármore, Homem de Ferro, essa caixa aqui, ó, lançada pela Obras Primas do Cinema, dá pra ver aqui? Obras Primas do Cinema.
outra grande distribuidora no Brasil. Todos eles têm esse contexto político fortíssimo, polonês, né? Na Alemanha vai ter a Margaret von Trotta com Rosa Luxemburgo e qualquer outro. Os Anos de Chumbo, porra. Como é que eu esqueço esse título? Os Anos de Chumbo, Rosa Luxemburgo e tudo mais. Vale a pena ver esse aqui também, A Queda, As Últimas Horas de Hitler, tá? Eu tenho 2 versões, uma em DVD duplo, mais simples, né? O próprio Fassbinder vai ter coisas, mas ele é mais onírico, vamos dizer assim, mais maluco. Uma maneira educada de dizer maluco. Como todo bom filme de espionagem, não filme de ação banal, traz contextos políticos nas suas tramas, né? E eu acho que vale a pena dar uma olhada. 007 vai ter... né? Não sou muito fã da franquia, não, mas eu acho legal procurar alguns dramas mais modernos, como O Homem Mais Procurado, O Ano Mais Violento, que é com a Jessica Chastain. O Homem Mais Procurado é com o Philip Seymour Hoffman, o saudoso Philip Seymour Hoffman, né? Se não me engano foi o último filme dele. E esse, Tinker Tailor Soldier Spy, aqui no Brasil saiu com esse título estranho de O Espião que Sabia Demais, com Gary Oldman, Colin Firth, Mark Strong e o Tom Hardy, né? O Bane. Direção do Thomas Alfredson, baseado no livro do John le Carré, que é maravilhoso, eu acho, um dos grandes filmes da década. Muito bem engendrado, vai falar dos bastidores da política na Inglaterra e ao mesmo tempo vai ter um senso de suspense, mas muito que respeita mais a inteligência do espectador, sem aquela coisa de ação desenfreada, come mulher, carro importado e tudo mais. Não. Espionagem como ela quase realmente é, dá pra falar quase porque é um filme de ficção, né? Mas é como quase realmente é, tem cenas envolvendo as questões de tortura, o que é vender uma informação, não vender uma informação. É um filme bem interessante. Não tem como não falar de política, sem falar também de imprensa, o poder da imprensa em relação à política, né? E eu acho que o grande filme que vai falar isso é Cidadão Kane, Orson Welles. Um clássico, eu vou falar dele em uma outra ocasião, eu vou falar de Orson Welles numa outra ocasião, mais pra frente, não tô programando muita coisa não. Mas vale muito a pena ver, obviamente, cinebiografia de Charles Foster Kane, baseada livremente, não tão livremente, é quase que escancarado, no William Randolph Hearst, o magnata da imprensa lá que moldava a linha de pensamento da população através de notícias, de manipulação de notícias, inclusive, né? Aliás, Netflix vai lançar, Netflix lança coisa boa também, quando eles lançam coisa boa eu elogio, tipo o Irlandês. O Irlandês é foda. Eles vão lançar Mank, um filme de David Fincher sobre o roteirista Herman J. Mankiewicz, que coescreveu ao lado do Orson Welles, que co-roteirizou, dirigiu e atuou, né, como protagonista, o cara humildão. E esse filme Mank vai falar sobre os bastidores desse filme aqui. Vai ser um grande exercício porque se trata de David Fincher, que é um bom diretor, sim. Eu acho ele um grande artista aí, pós-moderno, vamos dizer assim. E tem 2 cineastas também que eu gostaria de falar. Tem vários, na verdade, não vem ao caso agora. Até porque, por exemplo, no cinema novo vai ter um monte de gente fazendo arte política, abertamente política. Mas tem 2 em específico que eu gostaria de falar. O primeiro deles é o Sylvio Bach. Sylvio Bach, que aliás, essa caixa magnânima da Versátil aqui. Sylvio Bach, Cinemateca, volume 1 e 2, né? São 2. No volume 1 você vai ter o Aleluia Gretchen, que é um filme de ficção, vai falar sobre famílias nazistas que vieram fugidas da Europa e se instalaram no sul do Brasil. Rádio Ouro Verde vai falar da FEB, Força Expedicionária Brasileira. Índio do Brasil, Guerra do Brasil, né? Vai falar de Guerra do Paraguai, vai falar da imagem do índio retratada no cinema brasileiro. O Guerra dos Pelatos, que vai falar sobre a Batalha do Contestado, né? A campanha do Contestado, que aliás nesse outro box aqui vai ter Contestado Restos Mortais. É um documentário muito polêmico, né? Misturando espiritismo ali com investigação verídica. Ele tem um filme chamado Revolução de 30, que é um filme ensaio aí, bem interessante também. Eu acho que quem puder, busque, por favor, o box do Sylvio Bach. E o outro cineasta que eu gostaria de falar é o Glauber Rocha. O corpo de obra inteiro do Glauber Rocha é poético poético barra político. 2 P's aí. Primeiro, obviamente, que talvez o que seja o filme político mais importante do mundo, junto com o Cidadão Kane, mas eu acho melhor que o Cidadão Kane, inclusive, mais impactante até,
que é Terra em Transe, que é uma grande epopeia sobre o Estado brasileiro, né? Essa doença brasileira, lançado no ano das 5, aliás, 68. Logo depois o Glauber iria para o exílio, né, depois do Dragão da Maldade. E esse Terra em Transe demonstra muito bem isso. Ele transfere o poder para a direita, destrona a direita, transfere o poder para a esquerda, destrona a esquerda, transfere o poder para o povo, destrona o povo, e é absolutamente iconoclasta, delirante, né? O transe do título, inclusive, é a base da obra do Glauber. Todos os personagens se encontram em transe em algum momento. E também eu vou recomendar esse aqui, que é mais alegórico ainda. Ele é uma epopeia mesmo sobre as origens da humanidade, fazendo um paralelo com a situação política do Brasil nos anos 70 e 80, que é a Idade da Terra. Ele não é. Esse aqui fica fácil. Esse aqui é mais difícil, mais complexo, porém igualmente fantástico, igualmente genial. É o filme Testamento do Glauber, foi o último dele, já vindo de uma espécie de estudo do Terra em Transe, do Leão de Sete Cabeças, do Cabeças Cortadas, Câncer e tudo mais, culmina nesse filme aqui que é brilhante, brilhante, brilhante. E para encerrar, eu gostaria de falar rapidamente só de alguns outros nomes e alguns outros momentos do cinema que vale a pena para quem se interessa por política. Neorrealismo, né, italiano, não tem por que não falar. Tanto os neorrealistas como Rossellini e o De Sica, que fizeram Ladrões de Bicicleta, Alemanha Ano Zero, Paisà e tudo mais, eu acho que também ele vai dar origem a grandes outros nomes, como por exemplo a contraparte italiana do Glauber Rocha aí, que faz paralelos maravilhosos, que é o Pasolini. Ele pega a política e transforma em poesia, é maravilhoso. Hirokazu Koreeda, no Japão, ganhou Palma de Ouro recentemente com Assunto de Família, que está na Netflix, até onde eu sei, não sei quando é que eles tiram, quando é que eles não tiram. Tem uns painéis muito interessantes sobre a sociedade lá, demonstra ao mesmo tempo que é muito intimista, muito familiar, ele demonstra as questões sociais bem fortes. Ken Loach, cineasta inglês, aliás, o cinema inglês é interessante olhar. Tony Richardson, Lindsay Anderson, eles vão ter alguns filmes bem interessantes, politicamente falando. E o Ken Loach vai ter Daniel Blake, obviamente fazendo um painel político, o cinema dele é bem calcado no realismo, aquela coisa mais seca, né, quase documental. Rota Irlandesa, também o Ventos da Liberdade, que talvez seja o grande filme dele, vale a pena dar uma olhada. Cinema novo, como eu falei, Nelson Pereira dos Santos, Rui Guerra, que tem os Fuzis, que é maravilhoso, maravilhoso, filmaço. O Nelson Pereira vai ter o Memórias do Cárcere e o Vidas Secas, que é outra obra-prima do cinema nacional. Quem não conhece, por favor, assista Vidas Secas, junto com O Deus e o Diabo. Os filmes do Glauber, no geral, talvez seja o ápice que o cinema brasileiro alcançou, assim. E, obviamente, vai ter muito mais coisa. O Eduardo Coutinho, grande documentarista, talvez o melhor documentarista do Brasil. Não, com certeza do Brasil, talvez do mundo. Jean-Pierre Melville, na França. Ele fez uma trilogia chamada Trilogia da Resistência, porque ele foi da Resistência Francesa. E aí vai ter Silêncio do Mar, Léon Morin, O Padre e Exército das Sombras, que para mim é o melhor filme dele. Obra-prima absoluta, assim, um dos grandes filmes de todos os tempos, sem dúvida. O Almodóvar vai ter muitas questões alegóricas já, né? Não é tão abertamente políticas, mas são alegóricas, porque ele foi do movimento La Movida, acho que é o nome isso, La Movida, que tinha toda a questão com ditadura e ele sendo homossexual assumido, a visão conservadora caía matando e tudo mais, né? O argentino Pablo Trapero tem um filme muito bom que vai falar de questão social, dois na verdade, o Leonera e Elefante Branco. E aí tem as alegorias, né? O 1984, tanto do Michael Radford quanto a versão mais antiga, e o livro original, obviamente, George Orwell. William Shakespeare vai ter muitas peças políticas, mesmo nas tragédias, né? Otelo, Rei Lear e Macbeth. Poderoso Chefão é uma alegoria sobre política. Pegando a história inteira da América, você pensa que o Poderoso Chefão seria uma metáfora dentro da história americana. É muito interessante isso. Theodoros Angelopoulos, que vai fazer A Viagem dos Comediantes, que é um compêndio maravilhoso também sobre a situação grega. Bom, eu falei só algumas dicas aqui para se ter uma noção mais abertamente, aproveitando que teve essas eleições. Eu acho interessante observar como o cinema lida com a política, a arte lida com a política de maneira geral. Até porque fazer arte é uma ação política, né? Você produzir algo subjetivo, uma visão de mundo e passar essa visão de mundo a outrem e esses outros absorverem essa visão de mundo. Isso é um ato político.
A arte, ela gera pensamento crítico, gera pensamento estético e crítico. E o fato de você afogar uma cultura, a arte de um país, faz com que o povo não pense. E aí gera uma facilidade na hora de se manipular notícias e tudo mais. Então é muito importante absorver arte como um movimento político também. Depois eu vou falar de documentários, vou falar de outras obras, vou pegar alguns desses filmes aqui que eu mostrei e falar especificamente de cada um. A ideia não é fazer só vídeos longos, como foi do Taxi Driver e do Vivendo no Limite. A ideia não é fazer só filmes curtos para mostrar a coleção. A ideia é realmente ficar variando e atendendo aí ao que os meus alunos precisam e pedem, tá bom? Então é isso, gente. Um grande abraço, até o próximo vídeo.